Não adianta nem olhar para baixo. Hein? Deixa eu fazer. Ninguém se candidatou, não? Então eu faço. Posso. Quer fazer? Pode fazer. Eu faço, depois alguém faz a de encerramento. Deus, nosso Mestre Jesus, nossos anjos protetores e guias, toda a espiritualidade amiga, obrigado por mais essa oportunidade de aprendermos, elucidarmos, tirarmos nossas dúvidas, para podermos colocar em prática o bem e termos nossa evolução da melhor forma possível. Obrigado pela convivência com os amigos que aqui se encontram e que juntos desenvolvem o seu melhor para podermos trazer cada vez mais o bem para o mundo. Está aí no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não cair em tentação, mas livrar-nos de todo mal. Que assim seja. Eu já ia esquecendo, eu vou compartilhar aqui aquela tela uns minutinhos. Ah, tá. Dá um minutinho. Bom, vamos começar. A gente está no item 35. Enquanto eu boto aqui, vamos começar fazendo aquele retorno, né? Últimas ideias. Quem quer começar enquanto eu procuro aqui? Lembrar o que a gente fez na última. A gente parou no 35, foi? Estamos no 35. Estou confundindo tudo com o pessoal do sábado. É 45, pessoal, de sábado. Ah, estudei tudo errado. Não tem problema, não. É só voltar. É fácil. Esse é o início. Volta do 30, né? Volta do 31 ali, 30, 31. Estou só pegando aqui o material. Tem que voltar mais. Deixa eu ver. O 30, 31, o 30 ele começa a falar da terceira revelação, né? Justamente. Já havia falado sobre a primeira, Moisés, a segunda, Jesus, a terceira, o Espiritismo, né? O que vai acrescentar vai apresentar, né, a existência do mundo invisível, né? Porque até Jesus havia falado sobre a vida futura, mas sem entrar em muitos detalhes, né? Ele já vai começar a falar sobre isso, dizer que há essa inter-relação entre esse mundo que ele coloca aqui como invisível, né, o mundo espiritual e o nosso, né? Vai estabelecendo aí a crença, né, esse conceito do espiritismo, né? Ó. Pelo espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, Isso. porque está na Terra, porque sofre temporariamente, vê por toda parte a justiça de Deus, a ideia da evolução, né? Progride sem cessar, por meio de uma série de existências sucessivas, aí a reencarnação. Perfeito, isso mesmo. Até alcançar o grau de perfeição que lhe permite se aproximar de Deus. Todas são criadas iguais, simples e ignorantes, e vão seguindo aí esse caminho que cabe a cada uma delas seguir, né? Por suas escolhas, livres escolhas. A gente vai ver isso mais à frente. Uma ideia também apresentada, né? Sim. E que todas têm o mesmo destino e alcançarão a mesma meta. Que isso mais? Aí. 31, né? Através da relação que a gente estabeleceu com o mundo espiritual, né, a gente estabelece o novo material da existência e da individualidade da alma, né? Sim, isso mesmo. A alma que nos habita é aquela que vai para o mundo espiritual. A gente identifica a solidariedade que vincula os vivos, né, com os deste mundo. E mesmo com os de outros planetas, né? Conhece a sua situação no mundo do espírito. Aí a morte não tem mais, não é assustador, né? Porque a gente sabe que a gente vai e volta, é uma atrás da outra. Nosso mundo é espiritual e a gente está aqui passando uma temporada, vai nascer e morrer, isso é natural.
Depois, a história da felicidade e da infelicidade na vida espiritual, né? Isso é inerente à perfeição de cada espírito, né? Ou seja, não é uma causa externa, mas é uma causa interna, né? Inerente à nossa perfeição, né? Ou seja, ninguém consegue dar para a gente felicidade, né? Felicidade a gente conquista, né? 32. E aí entra naquela questão que não há punição, né? Não há pecado, não há punição. A gente sofre as consequências do que aquilo, diretas do que é natural, falhas que a gente faz, né? Mas não que alguém nos puna ou que a gente e vai pagar por isso, né? Como se você se você tacar fogo na floresta, depois for para o meio da floresta, você vai morrer queimado. Então, sinto muito. Quer dizer, Aí não adianta culpar a Deus, né? não dá para culpar ninguém, nem a Deus, nem ninguém, né? Ninguém vai vir aqui cobrar de você nada, né? Nessa parte daí. E aí, nessa parte aqui, que é o item 32, eu gosto bastante porque ele entra aquela questão do mérito, né? Isso. Questão de que a gente tem aquilo que a gente mereceu, né? A gente consegue. A importância da gente ter mérito, né? Já independente das outras religiões, que você tem que esperar que alguém lhe dê alguma coisa, né? Você tem que alguém lhe dê, ou lhe cobre, ou lhe ensine alguma coisa. A diferença aí é que a imperfeição é inerente ao espírito e não é uma coisa que vem de fora, né? Por exemplo, eu estou sofrendo porque Deus me castigou. A ideia não é essa, eu estou sofrendo porque tenho uma imperfeição que me causa esse sofrimento moral. Essa é a ideia, de dentro para fora, né? Não é uma coisa assim, estou sendo punido porque é castigo divino. Né? Justamente, até o momento que você resolver esse problema, né? Se livrar desse sofrimento. Supera as imperfeições aos poucos, né? Você vai tratando e vai adquirindo aquela felicidade, né? Por ter superado, né? Justamente. Na aí, verdade, você fez algo que não era certo, cometeu um excesso, abusou, e daí você está sofrendo. Se você continua querendo fazer isso, você vai sofrendo, até o dia que você cansa de sofrer ou quer uma coisa diferente, né? Isso. Ou você pode também olhar para o próximo e ver como ele está diferente, né? Nesse ponto. Você pode ir, por exemplo, pelo exemplo. E aí, você pode mudar também por isso, não é só pelo sofrimento que a gente muda pela observação dos outros também, né? Do estado dos outros. E aí, todo mundo pode se arrepender, né? E todo mundo é digno de receber ajuda. E aí ele fala da pluralidade das existências, né? Sim. Que é uma das mais importantes leis do Espiritismo. E que ela é necessária para que a gente tenha o progresso. Certo? E aí explica todas a diversidade, né? Justamente. Aí, né? Aí coloca, com essa lei o homem explica a si todas as aparentes anomalias da vida humana, suas diferenças quanto à posição social, mortes prematuras, as quais sem a reencarnação tornariam inúteis para almas vidas de curta duração, explica a desigualdade de aptidões intelectuais e morais. Principalmente isso, né? Lembrando que o espiritualismo não explicava as diferenças dos espíritos, né? Porque de um jeito ou até de outro. A partir do princípio de que as almas são criadas junto com o corpo, né? Que é aquela ideia das religiões mais antigas, né? Aí fica difícil explicar. Aí aquela pergunta, por que tal pessoa nasceu com tal deficiência? Por esse princípio de que a alma foi criada junto com o corpo?
é vontade de Deus. Aí é dogma, né? Deus quis assim, né? Nós não podemos entender os desígnios de Deus, então tende a aceitar simplesmente. Aí não tem lógica, né? Fica assim, caramba, por que nasceu desse jeito? Mesmo porque é uma única alma, né? Por esse conceito, tem uma existência, não existiria uma outra. Quem mais viveu, viveu mais tempos, tem a chance de ter progredido mais, né? Sim. Ou fez as melhores escolhas. Vivido quantidade e qualidade de vida. E aí, o 35, foi o último que a gente estudou. Com a doutrina do nada, depois da morte, todas as relações cessam com a vida. Desse modo, os homens não são solidários no futuro. Mediante a realidade de reencarnação, por sua vez, eles são solidários no passado e no futuro. Como soluções se perpetuam, tanto no mundo espiritual quanto no corporal. A fraternidade como base as próprias leis da natureza. O bem tem um objetivo e o mal, consequências inevitáveis. Paramos aí, se não me engano. Essa parte é bem interessante, né? Porque ele coloca aqui, deixa eu ver, a doutrina da criação dá uma a cada nascimento, aí são as criações privilegiadas, uns são melhores que os outros porque Deus premiou, né? Deu melhores aptidões ou deu uma posição melhor, né? Socialmente falando, então foram mais privilegiados, né? E aí também não existe a solidariedade, porque cada um nasceu independente do outro, né? As almas são criadas por Deus como nascimento do corpo, então elas não têm uma solidariedade, não são ligadas pelo passado, né? E com a doutrina do nada depois da morte, que talvez seria aí o materialismo, né? A ideia material, que morreu, acabou, não é isso? Também não vai haver necessidade de haver solidariedade, porque acabou, não vai ter nada além, após a morte, né? Então, essas duas ideias aí da heteronomia, dizendo que não há nada no passado que nos liga, e o materialismo nos dizendo que não há nada no futuro, então essas duas ideias vão causar ao homem o quê? Um desequilíbrio, né? Para que eu vou ser solidário? Para que eu vou me preocupar com o próximo se o que vale é o que está aqui nessa vida, né? Vou tentar melhorar, vou tentar fazer o que eu puder aqui. E se eu for fazer alguma coisa positiva para o próximo, aquela caridade, né? Visando ao que Deus me manda fazer para agradar a Deus, né? Então não é aquela caridade desinteressada, né? Que até eu comentei lá com o seu Rony, né? Algo que alguém me disse que eu tenho de fazer para agradar a Deus. Deus vai ficar feliz por eu estar ajudando um próximo, mas eu não tenho nenhuma ligação com ele porque nós fomos criados lá com o corpo, né? Não temos ligações do passado. E com a ideia do espiritismo, não. Essa pessoa que eu estou ajudando hoje pode muito bem ter sido alguém lá muito próximo a mim numa encarnação anterior, né? Pode ter sido um familiar, né? Então aí já tem essa ligação. E o futuro, né? Também pode acontecer eu estar numa situação inferior a essa pessoa que eu estou ajudando, né? E aí os laços continuam sendo criados, né? Permanecendo os laços lá de família, aqueles laços espirituais anteriores, que permanecem com a evolução do espírito, né? E são novos laços criados também. E o bem que a gente faz, e o que nós fazemos hoje perpetua no futuro. A gente está plantando para a gente mesmo voltar para colher, né? Depois que ele fala no finalzinho aqui do 35, mediante a realidade da reencarnação, os homens, né, são solidários no passado e no futuro. Como suas relações se perpetuam, né, que vão continuando, esses laços, tanto no mundo espiritual quanto no corporal, a fraternidade tem como base as próprias leis naturais. O bem tem um objetivo e o mal consequências inevitáveis, porque fazem parte ainda das imperfeições, né? Isso aí. Agora vamos então ao 36. Começando o estudo de hoje. Quer que eu vá lendo? Alguém quer comentar alguma coisa que leu aí? Deixa eu ver. Vou lendo aqui e me interrompam para comentar. Com a reencarnação, desaparecem os preceitos de raça e de casta, já que o mesmo espírito pode renascer como pobre, grande proletário, mestre ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravatura,
contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, não existe nenhum que supere em lógica o fato material da reencarnação. De modo, assim como a reencarnação fundamenta numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também fundamenta na mesma lei o princípio da igualdade dos direitos sociais e, por consequência, da liberdade. Atiro. Oi? Desculpa, meus meninos estavam fazendo muito barulho aqui. Eu perdi um pouquinho. Você continua em qual item agora? Nós começamos no 36. Ah, tá no 36, ok. Tá? Obrigada. 36. E nesse item, esse parágrafo seguinte, o último dessa parte, foi subtraído, né? Que é assim, somente pelo corpo os homens nascem inferiores e subordinados. Os espíritos são iguais e livres. Daí o dever de tratar os inferiores com bondade, benevolência e humanidade. Porque que é nosso subordinado hoje pode ter sido nosso igual ao nosso superior. Talvez um parente ou um amigo. E porque nós mesmos podemos chegar a ser subordinados daquele que mandamos. Né? Tiraram esse trecho daí. Tá? Tranquilo? Então vamos em frente. Ele acaba explicando essa ideia aí do princípio da igualdade, dos direitos sociais, né? Justamente. É porque isso daí não é dado por ninguém, isso aí é conquistado, né? Sim. A gente não é inferior e nasce inferior e morre inferior, né? Sim. Se é hoje uma coisa, amanhã é outra coisa. Quer dizer, ninguém nasce rico sempre, nem nasce sempre, nem homem nem mulher. Então isso torna tudo igual, né? Todo mundo igual e fraterno nos mesmos problemas. E até aí, talvez, né, não sei, mas talvez tenha sido retirado até por estar dizendo que todos os espíritos são livres e iguais, né? Justamente. E aí aquela ideia de que, não, Deus me deu aptidões melhores, me privilegiou porque Ele quis que eu fosse assim para que eu possa dirigir vocês que são menos privilegiados moralmente ou intelectualmente, né? Ou socialmente. Justamente. Eles vão tirando os trechos, né, que reafirmam essa ideia, né? 37. Tira o homem o seu espírito livre, independente, sobrevivente à matéria e fará dele uma simples máquina organizada, sem responsabilidade, sem outro freio senão a lei civil, e bom para ser explorado como animal inteligente. Nada após a morte faz de tudo para ampliar os prazeres do presente. Se sofre, só tem em perspectiva o desespero e o nada por refúgio. Pelo contrário, com a certeza do futuro e de reencontrar aqueles aos quais amou, e pelo temor de rever aqueles a quem tem ofendido, todas as suas ideias mudam. Ainda que o Espiritismo apenas servisse para liberar o ser humano da dúvida acerca da vida futura, haveria feito mais pelo seu aperfeiçoamento moral que todas as leis disciplinares que algumas vezes o refreiam, mas não o modificam. Tem uma nota, né? Vamos lá. Nota. Enquanto na moral as leis disciplinares agem por meio de punição das faltas, apenas corrigindo algumas vezes os atos externos, a moral autônoma proposta pelo Espiritismo, por meio do mecanismo de entendimento das leis morais, leva o indivíduo, fazendo uso do livre-arbítrio e da razão, a modificar seu entendimento e a agir pelo dever. Assim, faz as próprias escolhas e aprende com os erros, enquanto a moral heterônoma é paliativa. A autonomia moral é a conquista definitiva do espírito. Certo? Né? Essa notinha é boa, né? Ela toca exatamente nesse aspecto, né? Ela aprofunda a heteronomia e a autonomia, né? E acrescenta a autonomia, né? Vamos lá. Algum comentário?
Eu acho que nessa parte aqui, Satiro, me lembrou uma live que eu vi do Paulo. Ele faz uma leitura ótima, né? Excelente aí desse assunto todo, com certeza, porque ele é muito estudioso. E ele fala, você tira do homem espírito livre, né? Esse autoconhecimento, né? O conhecimento sobre o espírito mesmo, sobre a vida espiritual. E você tira isso da pessoa, a pessoa fica meio que condicionada, né? Aí, enfim, Guiada. o governo, quem seja, quem tenha esse interesse, né? Ou às vezes até uma religião dogmática que queira controlar as pessoas, ela vai ditar um conjunto de regras para que a pessoa ache que o controle sobre ela é externo. Não é a igreja que trouxe tais regras, é o governo, são as leis, Sim, é o é a controle, é a cultura, né? sobrevivência. E sempre vai ser assim. Aí a pessoa transfere ou para a igreja ou para a família. Não estou querendo dizer que ninguém deve desrespeitar, né? Claro, cada família tem a sua cultura. Mas, assim, de fato, você é um indivíduo autônomo, né? Essas regras de boa convivência, leis, etc., a gente tem que ter em mente, mas também a gente precisa buscar o autoconhecimento, essa espiritualidade, entender a autonomia, né? Acho que isso aí Porque é bem legal. essa é a diferença. A diferença grande é você saber se você é responsável pelo que você tem, pelo que você é, e não o que você está hoje, que lhe coloca nisso daí, tem que aceitar. Você é que é dono do seu futuro, né? Isso. Você vai fazer por você. Então, acabou qualquer nível de controle. Ou seja, se eu sou capaz de conseguir o que eu quero, acabou o controle, né? Quer dizer, Isso. qualquer pessoa que vai me prometer qualquer coisa, fala, mas eu não preciso de você. Eu posso fazer, eu mesmo posso fazer. Enquanto que se nos ensina que a gente não é capaz de fazer, não, né? Aí você está no controle, você está sendo subjugado, está se deixando subjugar, não interessa, mas você é controlado e você está se deixando controlar, né? Então, assim, e o engraçado disso daí é isso, quer dizer, a gente compreende por que as pessoas fazem isso, mas não deixa de ser engraçado, né? De que as pessoas, tem gente que gosta disso, né? É porque é mais confortável. É muito mais confortável você negar a sua participação em todo e qualquer processo da sua vida. Porque a autonomia é exatamente isso. Você é quem está construindo o projeto de você mesmo, né? Você que está construindo tudo na sua vida. Então, se você põe a culpa nos outros, no externo, você se exime de tudo. Você vai ser sempre uma vítima. Alguém fez para mim, fez mal, né? Você se E aí vitimiza. fica difícil. Fica complicado. Alguém tem que vir te salvar, alguém tem que vir te ajudar, alguém tem que te puxar, alguém tem uma condição melhor. E veja só que conveniente. Se eu acredito piamente nisso, sempre vai ter um outro que vai ser o meu salvador, né? Sim, sempre é um Então, salvador. isso aí é perigosíssimo. Realmente, isso aí, para mim, é uma maldade muito grande, né? A gente tirar o Quem faz eu acho que quem faz é uma maldade mesmo. Mas tem gente que viver dessa maneira. Né? Imagino, quer dizer, existe um certo conforto, pelo menos temporário, imagino, né? Porque eu acho que na hora que atinge o seu limite, seja qual for ele, né? Cada um deve ter um. Na hora que atinge o seu limite e aquele controle, aquela ordem, aquela ordenação não funciona mais, você começa a sofrer de uma forma muito forte. Aí eu acredito que em algum momento a pessoa se quebre e fala assim, peraí, chega, eu vou fugir. Pronto, se ela fugir, ela já está ela já está mudando completamente a ordenação dela. Porque ela parou de contato com quem ordena ela. Então, ela vai mudando a disposição íntima, né? Justamente. Quer dizer, não estou satisfeito, tem alguma coisa errada. É o escravo que foge, entendeu? É o escravo que foge e vai para o meio do mato e fala assim, não, eu posso ser livre, eu posso fazer diferente, eu não preciso ficar obedecendo. Agora, tem o escravo que nunca muda, não, nós nascemos assim e vamos morrer assim. Você vê, você até escravo, né? Que toma chicotada e tudo mais, aceita isso, a gente sabe que deve ter existido alguns que aceitaram e viveram toda a vida nesse regramento.
E outros fogem, né? Outros que estão do lado dele falam assim, não, eu vou embora, eu vou pro mato, eu vou para qualquer lugar aqui, esconder o branco, né? Porque eu quero uma coisa diferente para mim. Aí ele está se respondendo. Inclusive, ele está se responsabilizando pelos atos, né? Porque não interessa que a lei do homem naquele período mate ele se ele fugir. Ele está assumindo a responsabilidade das coisas dele, né? Você vê que assim, a lei do homem não faz diferença se ela vai dar um peteleco em você ou vai enforcar você. Né? Nessa hora não interessa para o homem isso. Se você cai na real e vê que não, eu quero algo melhor e eu posso buscar esse algo melhor, isso não interessa muito. Né? Por isso que as leis estão se tornando mais justas, eu acho. Né? Uhum. Justamente porque algumas pessoas questionam algumas leis de tempos em tempos imorais, né? Justamente. Algumas leis que são imorais. E aí só através disso aí é que pode promover alguma mudança. Independente da, puxa vida, eu vou perder minha vida, né? Como aconteceu antigamente, que enfrentava, né, a Igreja Católica, com aqueles dogmas muito assim, como fala, muito rigorosos e tudo, né? E a partir disso, pequenas mudanças, mas gradativas foram acontecendo, né? Todas as sociedades têm as suas leis, as suas regras, e tem esse tipo de experiência, né? Eu acredito. Seja lá uma tribo na África, um inglês, não interessa, entendeu? Todo mundo tem esses regramentos, essas coisas. Né? E é uma forma de controle que foi usada essa, né? Heteronomia, né? As pessoas se sujeitando e ninguém, assim, o que existe além disso? É só essa vida que eu tenho? Outra também, né? No momento que você sabe que você tem mais tempo antes e depois, começa a mudar radicalmente a visão, né? Quer dizer, então, quando você tira o espírito livre, você tira o espírito livre, né? A vida espiritual, você tira o horizonte da pessoa. Na verdade, não existia nem o horizonte, ela não enxerga. Você tinha... podia ser que existisse o nome do espírito, mas o espírito era uma coisa que vivia uma vida, né? Depois acabou. A religião católica, por exemplo, né? Então acabou. É uma vez só, né? Encerrou. Mas e mesmo nas religiões que tinham reencarnacionismo, existia isso. Entendeu? Você era pautado... Existia punição, sim. Pela justiça divina. Então, por exemplo, lá no Tibete, né? Lá no... Como é que chama? No Dalai Lama, né? Lá budismo. Você pode... Hein? No budismo? No budismo. No budismo, lá você pode renascer como um animal, né? Você pode retroagir. Isso é o castigo. Isso, inclusive, é algo determinado por Deus. Ou seja, isso é heterônomo, da mesma maneira. Você não tem liberdade. Exato. Né? Você é heterônomo. Né? Seu Rony quer falar ou clicou errado aí, seu Rony? Eu estou apanhando, eu estou sem imagem, eu estou ouvindo só. Sem problema, sem problema. Estou tentando voltar aqui, mas tá. Mas eu estou ouvindo. Sem problema. É bem isso aí mesmo, entendeu? Aí que a gente começa aqui nessa parte a aprofundar esse aspecto daí. Se a gente falou antes da questão da meritocracia, olha, você é responsável pelo que te acontece. Né? Foi uma leve introdução. E aí, quando você vai andando mais um pouco, não, peraí, na verdade, você reencarna várias vezes e você vai reencarnar de diferentes maneiras. Você não é sempre homem, sempre mulher, você vai mudar. Né? Então, você está construindo um mundo aqui que daqui a pouco você volta. E aí, o que você fez aqui reflete em você mesmo lá na frente, né? E por aí fora, né? Essa é um conceito aí entra o conceito de liberdade total, né? Quer dizer, não é uma liberdade relativa, não existe. É uma liberdade completa, né? Total, inequívoca. Você é o único responsável pelo que acontece. Ninguém mais é responsável. Né? Então a gente tem que ter como se diz, se preparar, né, para viver dessa maneira também, né?
Vamos lá, ele segue mais adiante falando sobre isso, né? 38. Sem a existência da alma, a doutrina do pecado original não seria somente inconciliável com a justiça de Deus, mas todos os homens responsáveis pela falta de um só indivíduo. Seria intenso e injustificável, já que as almas não existiam à época em que se pretende remontar a sua responsabilidade. Isso vem do espiritualismo, né? Quer dizer, não faz o menor sentido a história de Adão, né? Adão e o pecado original que houve lá, determinado que nós todos iremos sofrer se não existíamos naquela época, né? Só existia o espírito de Adão. Então não faria nenhum sentido, né? Um espírito determinar todo o futuro. Não há lógica nenhuma nisso, né? De outro modo, com a pré-existência e a reencarnação, o homem traz a renascer a semente de suas imperfeições passadas e os defeitos dos quais não se corrigiu, e se transmite seus instintos naturais e sua disposição para esse ou aquele vício. Eis aí seu verdadeiro pecado original. Ou seja, o pecado original que nós temos é o que nós originalmente cometemos. Nós mesmos, para nós mesmos, e não de outra pessoa para nós. Né? Então, original, se você quiser dizer, é seu, original seu, individual, seu mesmo, próprio. Né? Do qual naturalmente as consequências, mas com a diferença capital de que leva consigo a pena das próprias faltas, e não a cometida por outro. Safira, você esqueceu a tela. Tirar a tela. Quê? Tirar a tela. Vou tirar a tela. Ó, pronto, já parei de compartilhar. Facilita para todo mundo, né? Cadê? Vamos lá. Aí tem uma nota aqui, né? 32. É interessante essa nota. Da moral espírita, afasta-se a falsa ideia de castigo e julgamento de exceção quanto à encarnação humana, presente no dogma do pecado original. E outras doutrinas religiosas ancestrais. Não é só a religião católica que tem esse dogma do pecado original, tá? Outras têm. Explicando, por sua vez, o progresso do espírito, desde até a perfeição relativa pelo próprio esforço, dedicação e interesse, em virtude de leis morais universais, portanto, equitativas, decorrentes da reencarnação. Ademais, existe outra diferença ao mesmo... Continua o texto agora. Ademais, existe mais diferença... Oi? Não, vamos... Ademais, existe outra diferença, ao mesmo tempo consoladora, encorajadora e, sobretudo, equitativa, segundo a qual cada existência oferece os meios de se resgatar pela reparação e de progredir, seja despojando de alguma imperfeição, seja adquirindo novos conhecimentos, até que suficientemente purificados, não tenham necessidade da vida corporal e possa viver exclusivamente da vida espiritual, eterna e bem-aventurada. Então, depende de cada um de nós, a gente volta, se arrepende, resgata, repara, progride, vai se livrando das imperfeições até que a gente não seja perfeito. Aí a gente não precisa mais... Lembrando, né, Satiro, que às vezes, dependendo do seu grau de evolução, né, você não tem essa necessidade de voltar para a escola, não sente, ou enfim, já superou essa fase, mas continua a autonomia, né, do espírito. Se ele quiser vir ajudar alguém, um ente querido, uma pessoa que lhe seja muito cara, ele pode vir no sentido de ajudar mesmo, né? Sim, justamente. Não há ninguém que imponha nenhuma regra, mesmo depois, mesmo no superior. Exato. Deus continua sendo o mesmo. Isso a gente percebe. Quer dizer, não muda, as regras não mudam quando você é um espírito superior.
você pode novamente fazer o que você bem entender. Entendeu? Quem quiser voltar para a escola para servir de monitor, pode. Pode voltar. Não é isso? Mais ou menos isso. Com razão, aquele que progrediu moralmente traz e renascendo qualidades inatas, assim como quem tenha progredido intelectualmente é portador de ideias inatas. Tanto o progresso da inteligência quanto o progresso da moral são importantes e se tornam propriedade do espírito. O conhecimento que eu tenho, né, é meu, né, como espírito. O que eu tenho procurado lembrar é o seguinte: nós temos, embora seja meu, eu não tenho a meu dispor nessa vida todas as qualidades inatas que eu conquistei. Eu escolhi algumas e trouxe elas. Eu posso ter qualidades inatas morais e intelectuais, né, inteligência, que eu abri mão para justamente poder trabalhar algumas imperfeições que eu tinha, entendeu? E não ser favorecido ou coisa parecida. Então, a gente é só uma personalidade. Isso reforça aquilo que a gente é uma personalidade que nasce e morre. E que o espírito é uma soma de inúmeras personalidades que foram, né, que evoluíram. Então, ele é algo diferente do satiro. Né? É algo bem mais do que o satiro, né? Acho que a palavra é essa, bem mais mesmo. Eu já fui tantas personalidades, essa personalidade que vai definir o melhor que eu sou. Né? Alguém ia falar aí, desculpe. Eu estou de volta, Satiro. Eu estava com um problema aqui na rede, mas já consegui resolver. São tantas questões que eu não vou querer voltar para repetir ou falar. Pode falar, não tem problema. Mais uma vez, eu estou aí admirado, né? Feliz de ver como vocês realmente estão bem compreendendo bastante o tema, principalmente quando vocês falaram da questão social, né? Muito bem compreendida por Kardec. Isso foi algo muito positivo que eu, depois de tantos anos lendo a codificação, a revista espírita, eu não tinha percebido a profundidade disso, até Paulo chamar a atenção. Paulo, tenho certeza que tem um monte de fã aqui de Paulo que aprendeu muito ouvindo ele. Fazer a situação... Oi? Tenho certeza que tem muito fã de Paulo aqui também, que nem eu. Ajudou bastante a gente a clarear as ideias. Para mim foi uma revolução pessoal também, espiritual. E aí, lendo esse primeiro parágrafo do item 38, eu observei mais uma vez aí como Kardec, de forma muito hábil, ele ressignifica o conceito da religião. E isso também foi outra coisa que eu aprendi com Paulo, e Kardec faz isso durante toda a obra dele, né? E isso resulta num material que a gente pode utilizar de forma muito prática, né? Se a gente conseguir sistematizar isso, que é identificar os conceitos que Kardec pega da religião católica, ou da religião cristã, digamos assim, e compreender como é que ele ressignifica. E aqui eu vi claramente ele fazer isso quando ele trata da questão do pecado original, que é um dogma, e ele transforma em algo racional. Ele demonstra a racionalidade usando a expressão pecado original. Você pode imaginar que os clérigos da época dele não ficaram nem um pouco satisfeitos, né? Porque ele soube trabalhar muito bem a questão da linguagem para converter algo que é objeto de dominação, que é essa ideia de pecado original, em algo que é libertador, que é algo que você precisa identificar como uma perfeição que trouxe de outra vida, mas que foi criada conscientemente, né? E que também conscientemente, através da vontade, ela pode ser desconstruída, né? Então, ele traz para o campo da racionalidade para que o espírita possa aproveitar para o seu progresso individual. Então, ele usa isso inúmeras vezes e espero a gente poder encontrar outros pontos onde ele faz. Isso é fundamental, minha gente, porque nós trabalhamos em centros espíritas, né? Recebemos pessoas que vieram da religião, nós mesmos, ainda que não tivéssemos nascido em famílias religiosas, mas a gente nasceu e cresceu nessa cultura religiosa
Então, a gente sempre ouviu falar dessas expressões. No momento que a gente pega essa expressão e diz, olha, o Espiritismo, ele reformula, ele desmisticiza, a gente pode até usar essa expressão, para mostrar o que existe de natural, efetivamente, né? Ele tira a parte mística para apresentar aquilo que está de acordo com as leis da natureza. Então, quando a pessoa compreende que é possível reavaliar aquele conceito sob uma nova roupagem que lhe proporciona algo muito melhor, então aquilo tem um poder impressionante, né? Então, Kardec é muito hábil nisso aí. Uma coisa que é bom lembrar, que me vem à cabeça, é a seguinte, né? De vez em quando eu penso nisso. A gente tem uma cultura muito cristã, católica, né? Mas não precisa ir longe hoje em dia, não. Basta você pensar no hinduísmo. Hoje, a Índia, aquele conceito de castas continua existindo na Índia. Não sei se você sabe disso. Quer dizer, o hinduísmo ajudou a criar isso, apesar, se eu não me engano, apesar da sociedade não ser mais civilmente conduzida por castas, que antigamente era, né? Foi, inclusive, com alguma interferência dos ingleses, tudo, mas foi eliminado. Mas, realmente, eles ainda se submetem como castas. Quer dizer, você pensar na Índia, que é aquele país que é, né, com grande tecnologia, e você começa a ver, falei, mas como? Pois é, eles se submetem dessa maneira. Existe a coisa que, não sei quais os nomes que eles usam lá, mas a caça, uma pessoa da caça superior não pode tocar, cara. Falando de tocar. Os brahmanes, né? Os brahmanes estão totalmente distantes dos Dalits. Os Dalits são como se fossem poeira, eles falam poeira. Não, e assim, uma mulher não pode se relacionar de forma nenhuma, será da classe mais alta, com alguém da classe mais baixa. Ele passa e ignora aquela pessoa, ela tem que ignorar. Entendeu? Satiro, como o Paulo fala, né, eu acho que isso resume tudo. A gente, através das concepções heterônomas, homens orgulhosos estabeleceram privilégios em seu próprio proveito, né? Isso mesmo. E através dele, até hoje, as massas são dominadas, controladas, e isso acontece aqui no Brasil também, né? Acontece geral. A doutrina espírita permite que a gente faça reflexões de toda espécie a respeito disso. É bem isso mesmo. O que mais o senhor tem a comentar anterior aí? Algum outro comentário? Parou 38? Eu tinha feito comentários aí no chat, né? E aí eu mencionei que é possível fazer uma contraposição entre o item 32, que a gente tinha lido semana passada, em que Kardec, né, traz aquela... É uma espécie de síntese do que existe de mais puro na doutrina espírita, que é a moral autônoma, né? Ele coloca de uma maneira assim, sintética. Eu confesso que eu penso até em colocar num quadro isso lá no centro, porque é muito bonito, né? E quando ele vem para o item 37, ele traz a síntese da moral heterônoma, né? Que ele fala até de uma forma dura, né? Não sei se vocês viram aí, o ser humano bom para ser explorado. Olha só a coragem que ele teve de usar isso num momento em que ele estava vivendo, né, numa ditadura e que os livros eram censurados, né? Todos os livros que tinham conteúdo político eram censurados. Não sei se vocês sabem disso, né? Mas a censura era fortíssima. Divertido é uma coisa que me marcou muito na última live nossa, que o Arthur falou muito. Isso, Arthur, hoje ele não veio, né? É aquela história de, mesmo com as adulterações na Gênese, tem muita coisa que ficou na Gênese. Entendeu? Que se você ler, você vai ver um espiritismo que já é diferente do que se pratica hoje, por exemplo, nos centros espíritas, entendeu? E aí isso me remete ao seguinte: como é que você coaduna isso que a gente acabou de falar da autonomia, de não haver controle, de você ser livre, de escolher,
com uma organização como o Centro Espírita, da maneira que ele é guiado hoje. Como é que você coaduna isso, entendeu? Exatamente. O Centro Espírita é uma estrutura hierárquica. Mas, você faz uma enquete aí de quantos no centro estudaram a Gênesis, você vai ver que conta nos dedos. É o último livro ali, né? Dos livros que estão estudados, o pessoal pula muita coisa, diz que não é tão importante. Eu já vi estudos que assim, a pessoa chega em determinados parágrafos, não, nem da Gênesis, lá do livro dos espíritos mesmo, dos médiuns, a pessoa, quem está ali organizando o estudo, chega em determinados itens e diz, isso aqui não é importante, vamos pular. E pula lá 3, 4 itens, então aí você volta lá para ler e fala, nossa, isso aqui, como é que pulou isso, né? Mas a pessoa está ensinando, as demais seguem, aí esse regime heterônomo, olha, vocês vão estudar isso aqui, que isso é importante, isso aqui pode deixar para lá que é da época, não vem ao caso. O próprio conceito do estudo, próprio conceito do estudo, ele é complicado, né? Você vê assim, se você faz um estudo onde você tem um monitor, que é formado nos centros espíritas, você tem alguém que conduz você pelo que você vai aprender. Quer dizer, aí você já começou, entendeu? Eu costumo dizer o seguinte, eu sempre estudei com apostila da FEB, né? Mas eu nunca fui guiado, entendeu? A gente sempre teve, eu fui facilitador, né, como a gente chama, monitor. E a gente nunca guiou nem foi guiado. A gente usava como base para facilitar o estudo das pessoas, mas poucos estudavam realmente, né? O material da FEB, mas não se atinha ao material da FEB, entendeu? A gente ia muito mais para os livros lá e olhava e fazia leitura no livro, até às vezes pulava a apostila, o item inteiro. Ou seja, você parar com isso daí. E aí a outra coisa que a gente sempre tentou fazer, teve muita gente que saiu das nossas turmas porque não gostavam disso, é que as pessoas queriam ser guiadas, entendeu? Aquilo que eu falei, até a gente falou assim, não, o que eu achei que era diferente, o que a pessoa queria é como se fosse um professor, entendeu? Você chega lá e... Silvia mencionou isso agora aí. Silvia mencionou isso agora aí, né? E assim, a moral heterônoma, ela cria uma espécie de acomodação. Então, a pessoa acha que... E ela vai pelo próprio hábito, né? Condicionadamente, ela vai ali e acha que está cumprindo um dever com a espiritualidade, com Deus, como se esse dever fosse externo, Isso. não interno. Ela coloca a responsabilidade em causas externas, entendeu? Se abandona. Gente, só lembrando disso, Sátiro, contar um caso para vocês que eu achei assim, eu fiquei muito chocada mesmo, porque eu tinha acabado de entrar num grupo de estudo, eu tenho pouco tempo que moro em Goiânia, e fui para um grupo de estudo, comecei a frequentar um centro, e aí a gente estudando obras póstumas, não, oh, meu Deus. Qual que é o antes da Gênesis, gente? Céu e Inferno. Isso. E a gente terminando lá o Céu e Inferno, terminamos. E agora, qual obra que nós vamos estudar e tal e tal? Aí eu conheci todo esse trabalho da Simone Privato, do Paulo, Resgate da Gênesis, e levei isso para o grupo. E falei, pessoal, quem sabe a gente não pode começar um estudo da Gênesis e resgatar, da Gênesis original. É super interessante e tal. Acho que vai ser... E levei toda a história, contei, expliquei, falei até detalhes, indiquei os livros. E aí a monitora falou assim, olha, nós não vamos nos precipitar, eu vou consultar a FEB, os dirigentes da FEB, para saber o que eles acham. Sim. Aí eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, nós somos pessoas capazes de fazer essa pesquisa, por que a gente não pode... Olha, a gente aqui, nós somos subordinadas à FEB. Eu falei, o quê? Somos subordinados à FEB. A FEB falou, a água parou. E aí, isso aí me chocou profundamente, assim, isso me abalou mesmo. Aí eu dei um tempinho, tal, são pessoas muito queridas, enfim, né? Mas aí eu falei, quem sabe, né? Acho que foi um choque tão grande ter falado sobre isso, que eles pensaram assim, como assim?
alguém adulterou, né, a obra de Kardec e tal, e depois a resposta veio, olha, a FEB falou que não tem nada de adulteração, não existe adulteração, foram alterações realizadas por Kardec e etc, etc. Enfim, o assunto ficou por isso mesmo, mas isso me marcou muito, realmente existe, né? Se eu não tivesse me disposto a estudar e aprofundar nessa Gênese original, que traz, assim, essa ideia da autonomia muito clara para a gente, é uma coisa que realmente a gente fica chocada depois que a gente tem contato. E é uma pena, né? Às vezes a gente convida a pessoa, olha, vamos conhecer, estuda e veja, tira suas conclusões, né? Vamos ver se é isso mesmo. E aí, por isso que realmente a gente fica um pouco assim, às vezes, angustiada, né? Mas como você está negando isso? Mas, enfim, cada um tem seu tempo. Quem sabe um dia, né? Você deixa lá a ideia, a sementinha, um dia a pessoa vai correr atrás. Vai querer aprofundar. É o seguinte, se eles aprenderem, nós perdemos domínio, entendeu? Então não vão aprender não, porque nós sabemos e eles não. Isso é domínio. Isso aí aqui em Divinópolis tem uma dificuldade imensa com isso. Entendeu? O pessoal, não pode. Pode, você tem que mudar. Você tem que fazer igual a União Espírita Mineira. Gente, União Espírita Mineira, o centro é o centro. Entendeu? Respeito o trabalho que eles fazem, mas eles não vão mandar dentro do centro, não. Entendeu? Mas se é isso, é para não perder o domínio. Mas, então, com isso eu aprendi uma lição valiosa. Mesmo que não seja algo que eu conheça ainda, às vezes a ideia pode me parecer absurda. Se eu já estudei o assunto, conheço, eu até emito a minha opinião. Agora, se vem uma pessoa dizer uma coisa nova para mim, né, a respeito do assunto do espiritismo e tudo, a princípio, eu tendo a pegar o que eu já sei e vamos dizer, adaptar, encaixar. Só que agora depois desse episódio, eu comecei a pensar, eu falei, não, quando alguém me falar uma coisa diferente, eu vou guardar no bolso, eu vou estudar mais um pouquinho, vou dar uma pesquisada, porque até pode ser que isso faça sentido, né? Não digo a ideia de olha, não existe reencarnação, não isso. Mas eu falo uma coisa nova, né? Por exemplo, isso, né, que o Paulo está apresentando agora. Vocês perceberam que a ideia da autonomia está na codificação de Kardec o tempo todo? Eu falei, deixa eu entender. E confundi, inclusive, a ideia de autonomia com autossuficiência. E aí, até na hora de rezar e de orar, eu ficava pensando assim, gente, eu vou rezar para Deus, para Jesus, mas eu sou responsável por tudo. Mas peraí, eu sou autônoma, sempre você, mas eu não sou autossuficiente. Eu preciso de ajuda ainda. Isso está normal. E eu tenho direito de pedir essa ajuda sempre que eu precisar. Vai depender da minha vontade. Se eu quiser ajuda, se eu precisar. Assim como a gente pode aceitar uma ajuda de uma mãe ou de um amigo, a gente pode aceitar a ajuda de... Isso. Ou seja, suficiente, né? A gente vai encontrar a fundamentação para isso que você falou na própria Gênese, lá na frente, quando Kardec fala dos dois vetores do universo, das leis da natureza. Ele fala do binômio diversidade e individualidade, se eu não me engano. E aí isso é verdade. É a conciliação entre alma e a harmonia universal. Né? E a necessidade, inclusive, da diferença, né? E a igualdade. Quer dizer, você tem que... você tem sempre que considerar as duas coisas, né? O indivíduo e as relações do indivíduo com a coletividade. Inclusive, isso era o segredo que estava lá no final do Livro dos Mortos dos egípcios, né? Quando, no julgamento, era pesado de um lado o coração, que significava a alma, a individualidade, e do outro lado da balança tinha a pena, que simbolizava a deusa Maat e a autonomia e a harmonia universal. Você vai me passar o nome desse livro aí, o Livro dos Mortos. É o Livro dos Mortos, onde que eu acho? Quero estudar. O Livro dos Mortos. Adoro olha, você essas histórias. Depois a gente pode conversar melhor sobre isso, a gente troca as mensagens aí. Mas, concluindo minha fala, e com relação ao que Satiro falou inicialmente, que levou essa digressão, essas ideias de autonomia,
elas inevitavelmente levam a uma revolução também na conduta, no comportamento, na cultura, né? Como Kardec falou. Uhum. E isso, inquestionavelmente, vai afetar positivamente os centros espíritas, porque a sociedade está mudando. Vi uma postagem no Facebook sobre um curso de comunicação não violenta, né? E aí, quando eu fui ver o programa do curso, a gente via ali dentro a moral autônoma. É a resposta que está vindo da área da pedagogia, da Olha área aí que da legal, né? psicologia, da área da assistência social, e está chegando nas empresas, e das empresas chegando aos mercados, nas relações com parceiros, consumidores. Então, isso vai mudando a sociedade, e o centro espírita não pode ficar para trás, porque o espiritismo já traz isso há muito mais tempo, né? O espiritismo, ele pega o conceito, aprimora. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que isso vai afetar muito positivamente os centros, desde que nós estudemos, né, e procuremos divulgar essas ideias, que elas terminam vencendo pela própria força irresistível da verdade, né? Não quer dizer que o espiritismo vai guiar, mas o espiritismo vai sofrer, né? Se a gente ficar isolado por algum tempo, o entorno nosso vai impor essas ideias para a gente, já está começando a impor. Eu tenho uma experiência muito antiga que me lembrando outro dia, eu cheguei a ligar para um amigo meu que participou disso, que chamava Grupos Autogerenciáveis, que a Xerox criou. Isso antes do ano 2000. Ou seja, no último capítulo aí da Gênesis. No último capítulo da Gênesis, eu acho que Kardec fala sobre isso, né? O espiritismo, ele vem participar do progresso das ideias. Ele não vem impor como se fosse uma novidade única, né? Alguma coisa assim. Justamente. Aí a gente, ou seja, você tem muitas experiências e muita coisa acontecendo, e foi aquela colocação, né? O Lucas mandou para mim, né? Esse curso daí eu achei muito interessante, e eu também isso, entendeu? Que isso está acontecendo em vários lugares, você tem uma postura de autonomia. E que não é de opor, porque uma coisa é você se opor ao controle, você brigar. Não é nem isso, é autonomia mesmo, fazer, eu não vou brigar. Eu sou autônomo, eu sou livre. Eu não vou questionar se o outro quer seguir aquele caminho, segue. Aí você começa a perceber em vários lugares isso, entendeu? Quer dizer, como isso está começando a... É por isso que faz sentido. A coisa fica, eu acho, mais clara quando você tem um subsídio, uma inteligência, uma compreensão, e faz algo porque você está compreendendo. Óbvio que a gente vai ser levado, né? Integrar um grupo desse e começar a fazer diferente. Se você entende como a gente está entendendo, a coisa é mais proposital, é mais objetiva, é mais direta. E mesmo fora do espiritismo, entendeu? No dia a dia. As suas relações são modificadas. Se você respeita a autonomia do próximo e exige a sua autonomia, você está modificando tudo, quer dizer, desde a formação de um simples grupo de estudo, que foi o que eu quis dizer, dentro ou fora de um centro espírita, entendeu? Dentro ou fora. Assim, todo mundo parou aqui. Não sei se teve alguém aqui que perguntou para mim, mas teve gente que perguntou para mim, Satiro, até quantas pessoas podem entrar no grupo? Até quando quiser. Se você acha que consegue acompanhar onde a gente está, fica à vontade. Se você tem uma dúvida, mas perdeu alguma coisa do passado, você vai perceber no grupo que você percebeu. Aí você volta lá, é por isso que a gente grava. Volta e vai atrás qual é o item. Vou documentar tudo isso. Não, eu vou entrar vídeo por vídeo, vou documentar o início e o fim, e vou colocar numa folha e vou distribuir para o pessoal. Falar, tal vídeo é assim, tal vídeo é assim, tal vídeo é assim. Quem quiser rever algum trecho, vou rever esse aqui, entendeu? Você é que tem que evoluir. Não adianta você passar por todos eles, como a gente vê isso acontecer, né? A gente tem, assim, uma vez eu falei de brincadeira e me arrependi amargamente. Eu estava em algum centro espírita pelo Brasil, não lembro qual, mas não foi aqui. E não foi aqui em Floripa, acho que foi no Rio de Janeiro. Acho que foi lá no Rita de Cássia. E daí vieram com essa história, não, porque eu já fiz o livro dos Espíritos, já concluí o Evangelho, e agora vamos concluir o livro dos Médiuns. Aí eu fiz uma pergunta sem rir, né?
mas assim, uma piada. E diploma, né? Tipo assim, vocês dão diploma pra gente, não, vocês vão concluir o livro. Não, a gente tem diploma. A monitora falou, não, tá, que legal, né? É absurdo, porque assim, as pessoas, é o grau de, você tem diploma? Eu falei, não, eu nunca ganhei diploma, vai ser a primeira vez que eu ganho diploma. Assim, e eu não sabia que tinha esse controle de frequência, de assim, não sei, né? Não quis falar prova, né? Não, assim, mas eu já fiz algumas vezes. A quantas vezes você fez? Olha, eu fiz 4 vezes o Livro dos Espíritos, já fui monitor, eu fiz 3 vezes o Evangelho, e o Livro dos Médiuns realmente eu nunca fiz. É a primeira vez que eu vou começar. Eu já li, nunca fiz nenhum curso, né? Mas então, você já fez. Mas você não fez com a gente? Eu falei, não fiz. Então tem que fazer com a gente. Ainda tem a hierarquia, né? Você só pode fazer os médios se você fizer os 2 anteriores. Né? Quer dizer, você não fez, tem que cumprir. Entendeu? Você tem que cumprir o Livro dos Espíritos. Aí você fica olhando assim, não é só lá, não. Tudo tem lugar. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falo assim, quer dizer, as pessoas não sabem quem é você, e aí começam com esse negócio, com essas regras e controles e aprovações. Meu Deus, ela nem sabe o que fazer. Fala assim, sim, e onde é que eu assino? Quem vai aprovar? Quanto tempo leva a aprovação? Eu voltei para Floripa, eu passei por isso. No meu centro espírita, que eu comecei. Falei, eu quero estudar, quero voltar para estudar. Estamos estudando o Livro dos Médiuns. Falei, legal. Estamos começando. Falei, bacana, me inclui. O cara que hoje é presidente é que é o monitor do grupo. Esse cara entrou no centro 10 anos depois que eu entrei no centro. E eu morava aqui, inclusive. Aí ele virou para mim, eu cheguei aqui, imediatamente liguei, né? Falei, olha, que bom que você está de volta, Satiro. Falei, pois é. E aí? Dá para entrar? Vamos avaliar. 3 semanas depois, ele não tinha avaliado nada, não tinha me dito nada. Nada. Aí, no almoço fraterno, no centro espírita, e ele estava lá. Aí ele sentou na mesa. Que bom te ver, não tinha me visto ainda pessoalmente. Que bom te ver, Satiro, não sei o quê. E o Edson estava comigo do lado, né? O Edson hoje é presidente de uma união regional, que é meu irmão. E eu comecei, a esposa do Edson era presidente naquela época. Lá atrás, 25 anos atrás. Aí ele virou para o Edson e falou assim, Edson, o Satiro, eu não conheço os detalhes do Satiro, mas o Satiro tem um conhecimento validando a mim pelo Edson. O Satiro tem um conhecimento necessário. Virou para ele e começou aí, falou assim, olha, o Satiro já foi monitor, já fez 2 vezes o Livro dos Espíritos, já fez o Evangelho, já fez isso, já fez isso. Eu acho que dá para dizer que ele pode acompanhar o Livro dos Médiuns. Não, então pode participar já na próxima quarta-feira. Olha só. Quer dizer, tem que ter hierarquia. E as pessoas... Aí, para validar você, tem uma regra que é implícita que... O velho está para lá ou está para cá? Pelo amor de Deus. Quer dizer, as pessoas gostam de controle. De saber que elas têm a última palavra e que você se submete a elas. E que você... Aí eu entrei no grupo. Aí eu não participo no grupo. Esse negócio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não faço, nunca fiz isso na minha vida. Aí, quando eu não ia, um dia que eu não fui, no dia seguinte me ligaram. Por que você não veio? Não pude ir. E por que você não avisou no grupo que eu não vinha? Eu costumo avisar o que eu faço na minha vida. Eu não pude ir, obviamente que eu não fui por um motivo maior. Eu não pude avisar. Você pode avisar da próxima? Eu falei, não posso, porque eu não costumo dar. Eu não costumo dizer para as pessoas o que eu faço na minha vida. Se eu for, eu fui. Se eu não for, eu não fui. Mas você sabe que a porta tranca? Eu falei, eu sei, a porta tranca 5 minutos depois do início do centro. Eu sei disso. Inclusive, teve vezes que eu não fui por isso. Né? No futuro, né? Tá bom. O que a pessoa vai fazer? Vai me expulsar do grupo? Porque eu não fui e não avisei? O que ela vai fazer? Tem gente que não vai quase nunca, mas avisa. Mas não vai.
e não estuda. Quer dizer, esse não é só o centro espírita, a nossa vida está dessa maneira. As pessoas criam treinamentos em empresas, hierarquias em empresas, que são controles, que querem guiar a sua vida, e depois o cara olha para você e fala assim, você fez errado. Depois eu só fiz o que me mandaram fazer, mas você errou. Você não devia ter feito. Aí te cobra uma autonomia que não te deram. Sabe, em grupos de outros amigos meus. Aí a gente se torna consciente de que não é assim que você conduz uma equipe, por exemplo, numa empresa. Cadê o líder? A descrição de um líder é um cara que dá autonomia, que permite autonomia no grupo. Exatamente. Eu expliquei para alguém, falei, o que é autonomia? Eu falei, autonomia é o seguinte, sabe aquilo que o líder faz com os seus subordinados? Isso aí é autonomia. Deixar o cara decidir, fazer, errar, aprender, e você ajuda o cara a evoluir. Isso eu falei, é isso. Autonomia é isso. E tem por que é tão difícil ter líder? Porque é difícil você ter alguém que gosta de deixar da autonomia para as pessoas. Esse é um bom exemplo. É uma forma de você exercitar a autonomia, quando você é um líder de verdade, né? Não é chefe, né? Felizmente é isso que a gente tem para hoje aqui. A responsabilidade que nós temos depois de ter compreendido a força da mensagem de liberdade, conseguir transmitir para que as pessoas se libertem, não para que nós as libertemos, mas para que elas mesmas se libertem. O Espiritismo, pelo menos, nos centros onde Kardec é mais estudado, a gente consegue levar essa mensagem e as pessoas vão correr atrás, vão ler, para que elas mesmas possam avançar nesse sentido. Justamente. Tem muita gente que está precisando disso, gente. Muita gente. Muita gente mesmo. Em muitos lugares, países e idades diferentes. Jovens, inclusive. Tem muito jovem por aí precisando ser mais autônomo no que se diz, entendeu? Porque a gente educa para autonomia, graças a Deus, né? Como educa para autonomia também. Ok, nós estávamos no 38, né? 38, isso. Indo para o... Aí nós lemos o 32. Segundo parágrafo do 38. Pela mesma razão, aquele que progrediu moralmente traz em renascer qualidades inatas, assim como quem tenha progredido intelectualmente. É portador de ideias inatas, identificando com o bem, pratica-o sem esforço, sem cálculo e, por assim dizer, sem pensar nele. Aquele obrigado a combater as más tendências está ainda em luta. Essa parte daí, só completando, eu acho que falta dizer aqui, mas está dito, né? Diz em outros lugares, é o seguinte: se você é feliz fazendo alguma coisa, por que você vai parar de fazer aquilo? Né? Realmente feliz. E se você está sofrendo, né? Ou seja, aquele que é obrigado a combater as más tendências está ainda em luta. Em luta com quem? Consigo mesmo. Está sofrendo, mas não consegue fazer diferente. Está tentando ver uma maneira de fazer diferente. Né? E a felicidade é o anterior. Ou seja, se eu fazer o que eu gosto, que me torna feliz, é algo que exige esforço. É algo que eu faço naturalmente. Isso tende a virar... É o hábito. É o hábito adquirido. Pois é, vira um hábito, mas mais que virar um hábito, vira um hábito que me torna feliz. Então, não tem grilo. Agora, o que me incomoda, um hábito que me incomoda, isso aí é sofrimento. Isso aí é a minha luta. Como é que eu sofri? Né? Porque a gente mesmo que depende só da gente, né? O primeiro já venceu, o segundo está no caminho da vitória. Existe, portanto, virtude original. Olha que legal. Tem o pecado original, mas também tem a virtude original. Como a saber original, e também o dito pecado, ou melhor, dizendo, o vício original. Né? Ressignifica novamente, né? Que ele tira a palavra pecado, que é um ato que você comete, e são hábitos que você cria. Né? O vício é referência a hábitos, né? E o pecado é um ato. Aquela história que um ato pode condenar você. Né? Exatamente como em várias religiões se diz. Né? Ele ressignificou novamente aqui, Kardec. Né? A questão da virtude,
do pecado e do vício, né? Virtude e vício. Ok. 39. O Espiritismo Experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais e sua ação sobre a matéria. Essa nota daqui é aquela nota que explica a questão dos fluidos. Querem que eu leia para relembrar? Vou ler aqui. Ela é grande, mas pode valer a pena. No século XIX, a física oficial considerava 4 diferentes estados dos corpos. Estado dos líquidos, fluido aeriforme e fluido incoercível ou imponderável. O fluido aeriforme é equivalente ao estado gasoso da matéria, ou dos gases. O fluido imponderável foram imaginados teoricamente para explicar os fenômenos do calor, da eletricidade, do magnetismo e da luz, por meio de átomos sem peso, incoercíveis, sólidos e invisíveis, portanto, diversos da matéria tangível. Os 4 tipos aceitos eram chamados fluidos calóricos, fluidos elétricos, fluidos magnéticos e fluidos luminosos, constituindo a teoria dos fluidos especiais. Por outro lado, concorrente à oficialmente aceita, havia a teoria do fluido cósmico universal, adotada inicialmente por Mesmer, segundo a qual o universo seria composto de um só elemento gerador, ocupando plenamente o espaço dividido em inúmeras fases de densidade, progressivamente, desde a matéria tangível, líquida, gasosa, o éter e demais condições ainda mais sutis e imperceptíveis ao sentido. Nessa outra teoria, as forças não seriam substâncias, mas estados de vibração em diversos níveis sutis do fluido universal. Por exemplo, a luz seria um estado de vibração do éter. Por analogia, considerando a adoção nessa obra da teoria do único elemento gerador como explicação universal dos fenômenos físicos, os fluidos espirituais estariam entre os estados mais sutis do fluido cósmico universal. Lembrando que essa era a ciência da época de Kardec, né? Que a de Mesmer provou se aproximar mais da verdade, né? Da verdade que a ciência nos trouxe hoje em dia. Né? Então vamos retomar lá. Satiro, Fala. a gente vai deparar com essa questão algumas vezes aí na Gênesis, né? Sim. E ela é interessante para desvendar algumas questões. Eu estava mais cedo numa reunião, acho que Gênesis também está, e ele mencionou en passant essa questão mais uma vez, que é fundamental, né? Porque a concepção dos fluidos imponderáveis é uma concepção materialista, que era a concepção da época, como você falou, né? E que foi criada principalmente por Lavoisier, Laplace, em contraposição à teoria de Mesmer. Então, eles idealizaram essas ideias, né, de fluido elétrico, fluido calórico e tal, né? E, no entanto, como eu disse, é aquela teoria materialista que prevalecia, porque a teoria de Mesmer não foi compreendida. Impressionante, porque ela era muito avançada e terminou efetivamente sendo aquela que prevaleceu, né, de forma que a gente pode dizer que Mesmer antecipa a ciência moderna nesse sentido. Então, é praticamente como a gente separar uma concepção que era materialista, né, que é a fluidista, e a ideia de princípio vital, que foi a que prevaleceu depois, que é a concepção de Mesmer, e que, finalmente, na Gênese, Kardec mostra que foi assim que os espíritos resolveram a questão, né? E essa concepção, ela é no sentido de se conceber, ela é no sentido de se entender o fluido, o princípio vital como uma energia, um campo de força, né? Diferente de simplesmente moléculas ou átomos. Então, com esse livro, finalmente Kardec abandona a ideia de fluido vital para adotar a de princípio vital, né? E que estava de acordo com o Mesmer. E que é vibracional. Essa Exatamente. é a grande
a grande discussão que envolve aquela parte dos passes, né? Que o pessoal Infelizmente, o movimento espírita, em sua maioria, acredita na ideia de fluido vital ainda, porque observou isso ao decorrer das outras obras da codificação, mas não observou que foi justamente na última obra, a Gênese, que Kardec abandona essa concepção para adotar a de princípio vital. Justamente. Então, vamos... Essa ideia de energia, até a palavra energia, ela não era conhecida, foi uma construção gradual da física, depois de Kardec, que veio a ser utilizada. Mas é isso aí. E que foi adotado até hoje, né? Esse conceito de energia é adotado e não tem nada de científico, né? Mas nos próximos encontros a gente vai poder bater muito papo sobre isso aí, para diferenciar o que é fluido cósmico universal e o que é essa concepção de fluido vital que foi superada. Justamente. Então vamos lá, retomar. O Espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais e sua ação sobre a matéria. Tem demonstrado a existência do perispírito, sobre o qual havia suspeitas desde a antiguidade, sendo denominado por São Paulo corpo espiritual, ou seja, o corpo fluídico da alma, após a destruição do corpo tangível. Sabemos atualmente que esse envoltório é inseparável da alma, que é um dos elementos constitutivos do ser humano, que é o veículo de transmissão do pensamento, e que, durante a vida do corpo, serve de ligação entre o espírito e a matéria. O perispírito realiza um papel tão importante no organismo e muitas afecções que se liga tanto à fisiologia quanto à psicologia. Aqui, afecções, tem uma nota aqui, que é para a ciência da época, as afecções podiam ser mudanças psicológicas ou da alma, afetando a sensibilidade, o sentimento, as paixões e também as fisiológicas, alterando os sentidos ou causando doenças. As afecções nervosas, histéricas, mentais, crônicas, do sono, entre outras. Eram afecções nervosas, físicas e morais. E logo depois ele fala sobre fisiologia quanto à psicologia. Atualmente, a psicologia estuda os processos mentais a partir do comportamento humano, ou seja, sob o ponto de vista objetivo. No século XIX, as ciências psicológicas eram espiritualistas. Consideravam o ser humano como alma encarnada. Estudavam o princípio interior que tem consciência de si mesmo, o subjetivo ou estudo da própria alma, considerando vontade, razão e imaginação como faculdades. As ciências psicológicas eram, respectivamente, moral, lógica e estética. Na estrutura acadêmica, estavam entre as ciências morais, dedicadas aos atos do espírito humano. Janeiro, o tratado. É nesse contexto que Allan Kardec qualificou esse espírita como Jornal de Estudos Psicológicos. No capítulo 3 de A Gênese, ele faz uma correlação entre a doutrina espírita e conceitos dessa ciência psicológica de sua época. Ok? Eu estudei isso ontem, na Autonomia. Ok? Tranquilo? O estudo, essa parte anterior bate muito nessa questão científica, né? Quer dizer, em como é que existe todo o embasamento científico no espiritismo, né? O perispírito não é uma invenção, como é que os conceitos do espiritismo evoluem através do entendimento do homem, né? Ao longo de 12 anos, Kardec evoluiu de fluido vital, que era uma hipótese, para princípio vital, né? E por aí afora, né? Que a gente vai estudar aqui mais no final da obra, essa parte daí. 40. O estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre horizontes à ciência e dá a chave de uma infinidade de fenômenos incompreendidos até hoje, pela falta de conhecimento da lei que os rege. Fenômenos negados pelo materialismo, porque se ligam à espiritualidade, qualificados por outros como milagres e sortilégios,
segundo suas crenças. Tais são, entre outros, o fenômeno da dupla vista, da visão à distância, do sonambulismo natural e artificial. Você sabe que seus fenômenos são esses, né? Dupla vista, todo mundo sabe? Alguém tem? Sim. Né? Então... Me permita fazer uma observação. Faça. Isso aqui, já que você falou de ciência, é muito comum hoje, né, diante da visão binária que existe, né? Hoje o conhecimento ou é religioso, místico, ou é científico, materialista. Então, quando se fala de espiritismo e a gente tenta explicar o que é o espiritismo para as pessoas, a tendência é tentar enquadrar a doutrina em um desses dois modelos, né? Não existe um esforço mais aprofundado da parte da grande maioria das pessoas no sentido de admitir que existe uma terceira via. Essa terceira via já foi acadêmica e que ela tem características muito próprias, né? E do ponto de vista da ciência que hoje a ciência está muito apegada também a conceitos estáticos, né? Que quase dogmáticos, se podemos falar assim. Mas quando se falava no aspecto científico, na visão que nós temos hoje para o espiritismo, a gente está falando da psicologia experimental. Essa psicologia, eu acho que Kardec falou uma frase assim: o sonambulismo é uma luz projetada na psicologia. Era a psicologia experimental, né? Através do sonambulismo, né, a emancipação da alma, é que Kardec, que os pesquisadores podiam estudar esses fenômenos. A alma fica, como se dizia, à mostra. É por isso que ele coloca aqui exatamente os fenômenos, né, que se produziam através do sonambulismo, né, que é o sonambulismo, a dupla vista, visão à distância, sonambulismo natural e artificial, catalepsia e letargia, que eram estados graduais do sujeito, né, como se diz hoje, entrando em estados de transe cada vez mais profundos. Então, tudo isso aqui mostra, por isso que eu tinha falado do Kardec, mostra o conhecimento que ele teve pesquisando esse assunto durante cerca de 35 anos. Sim. Então, quando se fala o espiritismo é a ciência, as pessoas pensam em laboratórios, né? Pensam em tubos de ensaio, nessa ciência que tem hoje com equipamentos e tal. Mas o laboratório dos cientistas da época, né, quando pegaram as descobertas do magnetismo de Mesmer e foram aprofundando, o laboratório era o próprio ser era o percipiente, né, e o magnetizador. Isso se desenvolveu, inclusive, depois de Kardec, através de pesquisadores diversos. Mas o sonambulismo magnético, o mesmérico, provocado, era a chave do fenômeno, e me parece que ele foi estudado até pelo próprio Mendes-Birran, que foi um dos causadores de toda essa revolução que a gente está vivendo. Exatamente. É isso aí. É isso mesmo. A gente nunca esquece aqui no grupo, acho que todo mundo aqui já falou bastante, né, de que essa ciência que a gente fala não é a ciência de hoje, materialista. É essa ciência lá de trás. A gente, no início do livro, teve a introdução do Paulo, a gente entrou nesse aspecto. Não aprofundou, mas alertou que esse aspecto está bem estudado na autonomia, né? Capítulo 2, autonomia, você aprofunda detalhadamente todos esses itens aí da ciência, de tudo, e que é fundamental para você entender muita coisa do espiritismo, né? Que na época era comum, né? Por isso Kardec não ficava explicando no livro, né? Mas... Exatamente. Antes de Kardec se estudava a alma, e depois a partir de Kardec se estudou o espírito. Né? Antes só se pensava na alma como ente encarnado. E a partir de Kardec, um pouquinho antes dele, né, já se havia contato com os espíritos, as almas desencarnadas. Justamente. Não, e a transmissão de pensamento, coisas vêm sendo estudadas, mas elas não vêm sendo notadas como ciência, porque a ciência de hoje é materialista. Relega a segundo plano, a hipnose, uma série de coisas
que antigamente ajudavam a entender esse ser humano, né? Essa pessoa com uma alma encarnada, né? Que tinha uma alma, né? Que era o objeto do estudo desse espiritualismo que existia lá. Acho que todo mundo aqui sabe bem, né? Acho que muitos aqui já leram também o Autonomia também, né? Ou estão lendo ou já leram, ok? Bem lembrado. Nunca é demais tocar nesse ponto, né? Até o final a gente lembrar sempre disso, que tem um estudo complementar que é importante e que não é estudar o Autonomia, o Autonomia resgata essa história de uma forma muito concisa, mas sólida, para que a gente reconheça o que nos falta aqui na obra de Kardec, esse contexto da época, essa ciência, né? É fundamental isso. Ok. Ao demonstrar que esses fenômenos repousam em leis tão naturais como as dos fenômenos elétricos e as condições normais nas quais se pode reproduzi-los, o Espiritismo destrói o império do maravilhoso e do sobrenatural e, por consequência, a fonte da maior parte das superstições. Assim como leva à crença na possibilidade de certas coisas consideradas por alguns, também impede que se creia em muitas outras, pois demonstra sua impossibilidade e racionalidade. Ok? Ou seja, é aquela evolução natural que a gente fala, né? Quer dizer, à medida que a verdade, através da ciência, vai se impondo, fica difícil você dizer que não existe, né? Fica complicado, né? Você comprovar, principalmente na época que era uma ciência, fica bem complicado, né? E mesmo hoje em dia, fica complicado. Por mais que eles tentem rebaixar muitas coisas que eram ciência, que hoje não são tidas mais como ciência, né? O materialismo faz isso, fica difícil para um materialista explicar um monte de coisa, né? Não é de graça que até Einstein já fez citações, já definiu Deus, né? E, aliás, definiu muito bem definido, né? Quer dizer, até grandes cientistas do mundo, vários, não só Einstein, né, definiram o que a ciência nunca definiria, que seria Deus, né? A causa primária, o início de tudo, que tem que haver alguma coisa mais. Ele coloca em aspectos que lembram muito as religiões, né? Lembra muito com o que a gente acredita, né? Uma coisa interessante, a gente estava estudando isso ontem, né? E aí me veio uma lembrança, que eu não sei por que eu tenho esse conhecimento, mas que ele cita ali. O espiritualismo racional, ele foi estudado no Brasil na época do colégio, no início do colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, sabia disso? No currículo do colégio Pedro II, estudava-se o espiritualismo racional. Esqueci o nome, eu não sou péssimo em nome, em guardar, mas alguns cientistas, estudiosos, né, da época, vieram da França, trouxeram Porto Alegre, esqueci o nome deles. O Gonçalves de Magalhães. Gonçalves de Magalhães, é um deles, eu acho, né? Trouxeram para o Colégio Dom Pedro. Eu sei um outro fato que se conectou com esse conhecimento que eu não tinha. Você vê como são as coisas. Uma vez me contaram, um amigo meu que estudou no Colégio Dom Pedro, ele já era de mais idade do que eu, né? Um grande amigo meu que eu tive, e ele me contava como é que era o Colégio Dom Pedro, que era uma coisa realmente, era um destaque, né? Mesmo na época dele, ainda era um grande destaque, né? Não sei se vocês sabem, mas o Colégio Dom Pedro está na Constituição do Brasil. Você sabe disso? Sim. É um colégio que tem que ser preservado segundo a Constituição do Brasil. Se você quiser destruir o Colégio Dom Pedro, você tem que mudar a Constituição para depois destruir o colégio. Você não pode. Ao nível do colégio, que é o Colégio Dom Pedro hoje. Ainda é, né? Então, assim, mas uma coisa engraçada que ele falou é que ele sabia que, pela história do Colégio Dom Pedro, quando começou, ele era muito científico. E depois houve uma reação dos intelectuais que vieram do Colégio Dom Pedro na sociedade carioca
que fez com que se mudasse toda a forma de ensinar no colégio e, inclusive, entrasse essa moral cristã, entendeu? Dentro do colégio, apesar de ser um colégio público. Que houve momentos até onde aula de religião houve no colégio. Ou seja, eles tiraram o racionalismo, provavelmente, né? Eu estou deduzindo que eles devem ter tirado esses conceitos do racionalismo, do espiritualismo racional, e foram botando a heteronomia no lugar, né? Porque, imagina, você estava estudando conceitos que te levavam à autonomia, à ciência, que Dom Pedro, se passagem, Dom Pedro II prezava, né? Foi um grande cientista. E aí você começou a colocar, imagino, pela religião, os conceitos da heteronomia no colégio, para poder ter mais controle. Inclusive, ele falou isso, porque estava virando uma verdadeira revolução no Brasil, o colégio, entendeu? Pelas coisas que fazia, que criava, e daí muita gente não gostou, né? Ô, Satiro, é interessante que isso está falando, porque a liberdade, ela sempre dá medo a quem tem o poder, né? E esse conhecimento, ele apesar de ser muito avançado, ele teve uma passagem efêmera pela Universidade Francesa, né? Ele começou em 1830 e foi até 1848. Mas se engana quem pensa que ele deixou de ser ensinado porque foi superado. Muito pelo contrário, ele foi objeto de um golpe, na verdade, né? O que armaram para os líderes desse movimento, na verdade, disseram que nas revoluções de 1848, os alunos com os professores ligados ao espiritualismo racional estavam provocando aqueles tumultos, as revoluções, as barricadas e tal. E aí isso foi suficiente para que, nesse conluio de bastidores entre os religiosos e os materialistas, esse conhecimento fosse substituído dentro da universidade. Incomodava todo mundo, né? Essa liberdade incomodava todo mundo. Quem quiser, está tendo uma mostra grátis agora em Hong Kong, lá na Ásia, né? Hong Kong, depois que saiu do domínio inglês, agora ele voltou ao domínio chinês, e cada vez mais a China está impondo a sua política sobre a sua política de controle, né? Que nós sabemos que é muito dura, muito rigorosa, porque eles têm medo da liberdade. Se eles não tivessem, eles têm medo da liberdade dos outros, porque eles não sabem como é boa a liberdade quando as pessoas são ensinadas a terem a liberdade e a terem a responsabilidade. É bem isso mesmo. E aí fica esse bando de espírita aí reclamando que o centro espírita dele é muito chato, é muito não sei o quê, cheio de regra. E você devia ter vivido lá na Revolução Francesa, né? Lá é como... Chega de reclamação do centro espírita, hein? Quero mais saber disso não. Olha aí. Cada um que eu arrumo. Vamos em frente, né? 41. Já dá para fazer o 41. O Espiritismo, longe de negar ou de destruir o Evangelho, vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que revela tudo o que disse e fez o Cristo. Esclarece os pontos obscuros de seu ensinamento, de tal modo que aqueles para quem certas partes do Evangelho eram ininteligíveis ou pareciam inadmissíveis, podem ser compreendidas facilmente com a ajuda do Espiritismo e serem admitidas, vendo melhor seu alcance e podendo distinguir entre a realidade e a alegoria. Cristo lhes parece mais importante. Já não é simplesmente um filósofo, mas um Messias divino. Então, isso daí tem a ver com na verdade, o Espiritismo ressignifica, né? Mostra para a gente de que tem muita coisa lá que pode ser explicada pela ciência, né? Ou seja, e se pode ser explicado, e se foi feito por alguém, pode ser feito por nós também, né? A gente pode chegar nesse mesmo nível e fazer as mesmas coisas. Não existe ninguém diferenciado nesse sentido daí. Não é? Quer dizer, basicamente
esse é o principal entendimento, né? Acho que na próxima... Antes da gente avançar disso aí, para a gente não esquecer o assunto, né, do Colégio Pedro II, quem tiver interesse, eu tenho aqui os arquivos dos 2 volumes do livro de Paul Janet, em português, o Tratado de Filosofia, que era utilizado lá nesse colégio. Quem tiver interesse, me manda aí pelo chat o e-mail. Tem como postar no grupo lá, o Satiro? Já está no grupo. Tá no grupo? Já. Eu vi um arquivo lá, mas eu não... Hoje eu estava meio corrida essa semana também, não abri não, tá? Eu juntei os 2. O arquivo eu publiquei lá. Eu tenho que, talvez, dizer isso lá. Eu juntei os 2 arquivos e eu peguei na Biblioteca de Brasília do Senado, se não me engano. É lá que tem, né? Daí eu juntei os 2 em PDF e publiquei um só. Vou até dizer isso lá. Tem que dizer que os 2 tratados do Janet estão lá publicados. Você acha do lado ali, bibliografias ou coisa parecida, você clica que você acessa esses documentos. Eu estou colocando... O Arthur publicou no WhatsApp, né, também. Eu vou colocar os que o Arthur publicou lá também, no grupo. Né? Vocês mesmo podiam colocar, mas não tem problema, eu coloco lá. Botou alguma coisa. Esse material é muito bom. Esse estudo do livro do Paul Janet é muito bom. Eu comecei a ler, mas ainda não estou estudando. Estou dando umas folheadas, olhando, tem muita coisa legal. E é justamente isso que o Lucas falou, era esse material que era usado no Colégio Dom Pedro II, que foi trazido para o Brasil. É muito bom esse material, para entender toda essa questão da psicologia, né, espiritualista. Aí. Eu acho que eu não... Fala. Satiro, sobre esse item aqui, 41, quando fala no finalzinho aqui, né? O Cristo não era apenas um filósofo ou alguém que estabeleceu uma igreja, né? Vamos dizer. E aí vem a confusão um pouco entre igreja e religião, mas enfim. Quando fala que Cristo, eles parecem assim um Messias divino, né? Quando a gente começa a entender aprofundadamente, você começa a perceber, de fato, como que ele veio para literalmente nos libertar. Não porque ele fez o sacrifício supremo, eu acho que isso aí teria um outro sentido. Não porque ele nos redimiu de todos os nossos pecados, né? Que ele realmente nos trouxe o conhecimento de que nós somos capazes, de que nós somos deuses, né? De que nós somos autônomos. Várias passagens do Evangelho falam, a tua fé te curou. Então, assim, essa ideia de autonomia, você volta lá no Evangelho, ela é muito presente. Realmente, ela norteia toda o trabalho do Cristo, aqueles 3 anos, né? De pregação. Ele empoderava todo mundo que tinha contato com ele. É você. Esse é um ponto que eu tenho procurado lembrar, já tenho lembrado algumas pessoas. Quando você lê o Evangelho segundo o Espiritismo, você tem que ler o paradigma que você tinha, entendeu? Se você lê pelo paradigma antigo, você pode cair em questões heterônomas, entendeu? Você tem que usar o paradigma novo. Por exemplo, quando ele fala Messias divino, isso não tem nada de heterônomo. Se você entender o que é a palavra do Messias e o divino no contexto, entendeu? Se você entender o início desse capítulo, por exemplo, né, onde das revelações, do que é a revelação para o Espiritismo. Ou seja, é uma aproximação da verdade. Você evoluiu para aquele grau que ele podia entender. Está evoluindo para a gente com o Espiritismo. E a gente ainda tem evoluções para frente. Então, é muito importante. Mas aqui me parece outra coisa. Aí você vai explicar para a pessoa, não, peraí, mas você também não pode dizer que parece essa outra coisa aqui? Mas pode, mas de onde você tirou essa ideia? Eu falei, esse é justamente o ponto. Da onde eu tirei essa ideia? Eu tirei essa ideia de Kardec. E não desse Kardec que você estudou, mas de um Kardec que você não estudou. Então você não tem como ter essa concepção. E aí a leitura do Evangelho tem que ser refeita. Entendeu? A gente tem que refazer. Eu estou de vez em quando, eu vou lá, pego ali o Evangelho, vou refazer. Deixa eu dar uma olhada nesse trecho aqui. E aí você fala, caramba, eu nunca tinha visto sobre esse ângulo. Quer dizer, a gente estuda, mas não adianta, tiraram coisa também para poder controlar a gente, né?
É mais ou menos por aí que a gente vai. Teve aqui. Mandei o link do livro de janeiro. Do Por Janeiro. Quem quiser pegar, tem lá. No Espírito.org tem. Tá? Mas tem lá no Facebook. Só para vocês saberem. Eu tirei de lá. No grupo do Facebook tem lá. Quem quiser, mas já está aqui, tá na mão. Só clicar, você já vai para a parte baixa. Tá? É isso aí, então. Tá? Vocês viram o que é estudo online com menino pequeno, né, gente? Desculpa aí o barulho. Não, normal, isso aí tá. Hoje está mais que entendido. Então, ficamos no 41, né? 41. Hoje do 35, eu estou anotando que eu vou para o outro lado. 35 ao 41. E a gente vai começar no 42. Então. Esse 42 começa a falar do que você, da sua conclusão aí, Sati. Eu sei. A respeito do Cristo, você viu? Espírito da verdade e tal, a questão da divindade como verdade, né? Isso aí, eu sei. Eu sei porque eu já fiz, né? Eu já estou na frente já, né? Eu, Roberto. Uhum. O pessoal do sábado está mais na frente, mas não tem problema nenhum, não. Não tem problema nenhum, não. Tá? É por isso que eu resolvi parar no 41, dar uma introdução, para o próximo a gente retoma. Essa parte é muito legal. Que são blocos, né? Esse bloco aqui a gente discutiu bastante na última aula. Quem quiser ver, está na aula de sábado passado. Foi discutido isso daí. Veio bastante coisa interessante. Acho que o Lucas estava, né, Lucas? Estava sim. Semana que vem que eu não vou poder estar, porque dia 20 é o aniversário de minha esposa. Isso, é isso mesmo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tá? Não, isso não é bem a autonomia, mas digamos assim, é bom juízo para o homem, entendeu? Nesse caso aí. Então é a obediência a passiva, única heteronomia permitida, Lucas. É a obediência deliberada, racionalmente. A dona Nilson olhou para ele de canteolho, ele riu na hora, falou, isso mesmo, exatamente, concordo com você, Satiro. É a obediência passiva e tem a obediência voluntária, racional. Fé cega, inobitavelmente fé cega. Falou, mulher? Tem toda a razão. Quem sou eu para dizer o contrário? Você tá louco, rapaz? O maior problema que eu tenho na vida? Nada disso. É isso aí, tá? Vamos lá, então. Acho que podemos encerrar aqui, né? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Não? Tá bom por hoje. Bom por hoje aí. Então. Quem é que vai encerrar, então, hoje aí? Eu encerro. Manda, seu Humberto. Então, vamos lá. Deus de infinita bondade, Jesus deve ser amado, agradecemos a oportunidade desse desvendamento necessário, muito bom, que possamos colocar em prática esses aprendizados. Tua paz e o amor, Jesus, estejam no coração de toda a humanidade. Graças a Deus. Assim seja. Então, vamos em frente. O seu Humberto, só queria